Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva, e o tema do nosso episódio de hoje será Trânsito IP. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Trânsito IP, como escolher um bom Trânsito IP. Inscreva-se, compartilhe, procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, ative o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes, vamos para os avisos iniciais. Nesse mês de julho, acabamos de lançar o Prêmio PVC SNIC-BR 2023, que é uma iniciativa para comemorar os 15 anos do projeto IPv6-BR no Brasil. E a gente vai premiar as instituições que mais se empenharem na implantação do protocolo IPv6 nas suas redes. Se a sua instituição possui um sistema autônomo ou pretende ser um sistema autônomo com blocos IPv6, você pode inscrevê-la. Para inscrever, é preciso preencher um cadastro disponível no site ipv6br/prêmio. A gente vai colocar isso daí também na descrição do episódio. Você pode se inscrever até dia 31 de julho de 2023 e estar atento aos critérios de avaliação, que vão ser o CIMET e o TOP. Todas as instituições cadastradas concorrerão a duas modalidades. Uma para aquelas que implantarem mais IPv6 ao longo do período e a que tiver a maior implantação ao final do período. E elas ganharão uma viagem com estadia para participar do primeiro encontro do LACNIC em 2024 e também ganharão a cota de patrocínio para alguns cursos e eventos promovidos pelo NIC-BR no próximo ano. Faça parte e vamos impulsionar a adesão do IPv6 no Brasil. Mas vamos para a conversa de hoje. O entrevistado é o Júnior Corazza, CTO da Telic Technologies. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Então, Corazza, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de praxe, a gente pede ali para o entrevistado falar um pouquinho de si. Então, quem é o Corazza e aonde ele trabalha? Eduardo, pessoal do NIC, tudo bem? Muito obrigado por ter convidado eu para esse podcast. É uma honra para mim poder estar aqui e poder falar sobre o que eu trabalho no dia a dia, porque isso para mim é muito gratificante. Bom, eu sou Júnior Corazza, eu sou CTO na Telic Technologies. A Telic é uma empresa de consultoria e management services para provedores de internet e data centers, com atuação aqui no Brasil e na América Latina. Também temos o nosso produto de mitigação de ataques DDoS, e esse é o meu trabalho, é fazer conexões, é trabalhar com redes, trabalhar com internet e conectar as empresas e os provedores. A gente, quando dá os cursos do Bcop, a gente fala com bastante pessoas da área, né, que já estão dentro ali da área de infraestrutura, e a gente fala que existem ali provedores de trânsito, provedor de conteúdo, provedor de acesso. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí, pessoal, qual que é a diferença entre esses provedores? Como que eles atuam dentro da infraestrutura da internet? Esse ainda é um ponto um pouco obscuro na internet, mas é muito boa pergunta e estou aqui justamente para esclarecer. Bom, provedores de conteúdo são aqueles provedores que provêm o conteúdo que o usuário acessa. Então, temos empresas como Google, Netflix, Amazon, Facebook. Todas essas empresas, elas provêm um conteúdo, uma CDN, por exemplo, e o usuário acessa aquele conteúdo. Os provedores de acesso é quem instala a internet na casa do usuário. É quem vai lá na sua casa, coloca um modemzinho, um NU, instala a fibra e faz com que o usuário acesse o conteúdo. O acesso físico é instalado na casa do cliente para que ele possa acessar o conteúdo que está dentro do provedor de conteúdo. E nos provedores de acesso, nós temos basicamente dois tipos. O provedor de acesso, que é exclusivamente residencial, vários provedores aí pelo Brasil, pelo mundo. E nós temos os provedores que são especializados em vender internet no atacado para outros provedores, que a gente chama aí de provedor de trânsito, que é uma categoria também do provedor de acesso. Entendi. Mas, por exemplo, quando eu sou um provedor de trânsito, de conteúdo de acesso, eu tenho que ficar só naquele segmento ou eu posso ser os três, por exemplo? Não, muito pelo contrário. Existem provedores residenciais, por exemplo, que têm uma vertente muito forte em prover trânsito para outros provedores. Então, às vezes, é a mesma empresa que tem dois nomes. Um é focado no acesso residencial, no acesso para as pessoas, e o outro é focado no acesso para outros provedores. Vender internet no atacado, o que a gente chama aqui de wholesale. Essa é a diferença, basicamente. Quando a gente fala de provedor de conteúdo, esse é um pouquinho diferente. Esse cara, ele geralmente não vende trânsito para outros provedores de acesso. Pode acontecer em um caso ou outro, mas isso não é mandatório. Mas eles são muito mais focados em vender a entrega do conteúdo do que propriamente o acesso à internet para outros provedores ou mesmo residenciais.
Então a gente tem ali os provedores de acesso que chegam na casa das pessoas. Aí esse provedor de acesso ele tem que contratar um provedor de trânsito para ele chegar no restante da internet, que vai ter ali outros provedores de conteúdo e outros provedores de acesso, ou seja, uma saída para a internet, certo? É exatamente isso. Quando a gente fala de provedor de trânsito IP, é exatamente isso. Quer dizer que os seus IPs do seu ASN pode transitar pela internet. Você não está comprando um IP do cara, você está comprando só o acesso à internet mundial. Você está comprando o caminho ali para você conseguir chegar até a internet. Exatamente. Você está comprando o caminho para que você possa anunciar os seus próprios IPs, falando de trânsito IP, para que o mundo consiga enxergar você e você consiga enxergar o mundo através daquele caminho. E esse provedor de trânsito, ele pode contratar um outro provedor de trânsito também, porque não necessariamente ele está chegando em todas as redes. Ele pode ser um provedor de trânsito pequenininho e ele está contratando um outro provedor de trânsito maior para poder chegar em outras redes. É isso? Exatamente isso. E isso, em muitos dos casos, exceto nos provedores Tier 1, é mandatório, porque ninguém tem internet consigo. Eu preciso comprar a internet de alguém ou ter interconexões com outras pessoas para poder entregar esse serviço para o meu cliente que vende lá o acesso residencial, no caso de um provedor de trânsito. E o que é essa definição de Tier 1? Tier 2? Tier Eu ia 3? perguntar isso, né? Interessante. Qual que é a diferença aí? Bom, vamos lá. Existem 3 tipos de operadores de rede. E nós estamos falando simplesmente de operadores de rede. Os Tier 3 são provedores que simplesmente compram trânsito de um único provedor. Então, o cara lá da cidadezinha compra um trânsito IP de um único provedor. Aí ele pode ser qualquer outro provedor, desde que ofereça o trânsito que ele consiga transitar pela internet. Ele não tem interconexão com mais ninguém, ele não tem outros clientes que são ASN, ele tem simplesmente clientes que são residenciais ou empresariais. Aí nós temos o Tier 2. O Tier 2, ele geralmente é um cara que tem mais clientes ou downstreams ASNs. Ele tem várias interconexões, por exemplo, ele está conectado a PTTs, ele tem CDNs, ele faz peering e ele compra trânsito IP de provedores que também são Tier 2 ou provedores que são Tier 1. Mas, é muito a grosso modo, mas nem todo o acesso, o trânsito dele é provido pela compra de um trânsito. Ele tem peering, ele tem interconexões, então ele consegue se interconectar com várias outras empresas sem que ele precise comprar trânsito para isso. Então, é uma mescla de peering com trânsito. Agora, o Tier 1 não. O Tier 1 ele é um operador de rede que basicamente, ele tem acesso a todas as redes do mundo, primordialmente por peering. Então, ele não compra trânsito IP de ninguém. Só que ele tem troca de tráfego. Então, ele é tão grande, que ele não vai comprar trânsito IP de um cara que é tão grande quanto a ele. Eles entram num acordo que fala assim, eu tenho muito acesso aqui, você tem muito acesso aí. Então, vamos fazer uma troca. Os clientes que querem acessar a minha rede, vai por essa interconexão que a gente tem, e os clientes que querem da sua rede, que querem acessar a nossa rede, vem por essa interconexão que a gente tem. Então, todos os Tier 1 são interconectados, geralmente em vários pontos aí do mundo. É um grupo muito seleto. Então, hoje a gente tem, sei lá, eu posso citar NTT, Level 3, Tata, Cogent, PCCW, que são algumas empresas que tem aí no Brasil, por exemplo, atuando no Brasil, que são Tier 1. E você comentou uma coisa muito interessante, né? De peering, né? De relacionamento entre esses grandes Tier 1s. O que é peering, né? Nessa história? Tem alguma coisa relacionada com trânsito? Ou é totalmente diferente esse relacionamento? Não é totalmente diferente, mas o peering faz parte da internet. Por quê? Se todo mundo tivesse que comprar de alguém, isso sairia muito caro. Isso seria extremamente caro. Então, criou-se, mas é muito antigo, desde a época que começou a internet, o peering. O que é o peering? O Google tem uma coisa muito boa a oferecer para o assinante de um provedor residencial. O que é essa coisa muito importante? O conteúdo, o YouTube, as buscas, etc. Para o Google, é importante estar diretamente conectado com esse provedor. Assim como para esse provedor, é muito importante estar diretamente conectado com o Google. Então, o que eles fazem entre eles? O peering, eles estabelecem uma seção BGP entre eles, onde rotas são anunciadas, a troca de tráfego acontece. Então, o peering nada mais é do que a troca de tráfego sem custo entre os participantes dessa troca. Todos os IX, por exemplo, é basicamente peering, porque você, quando se conecta a um IX, faz sessão BGP, mesmo que uma sessão BGP bilateral ou a sessão BGP com os road servers,
Isso é absolutamente peering, porque você está trocando tráfego com todo esse pessoal. E em São Paulo, por exemplo, nós temos todos os grandes provedores de conteúdo, nós temos provedores que são de fora do país, que são de todos, da China tem gente conectada aqui no X de São Paulo. Então você faz a troca de tráfego com esse pessoal sem ter custo nenhum a mais por trânsito. Então, hoje, um provedor residencial, se está conectado ao PTT São Paulo, ou seja, se faz peering no PTT São Paulo, ele consegue ter 60%, 70% do seu tráfego absolutamente para o PTT São Paulo em peering, economizando 70% do seu tráfego, do seu dinheiro em trânsito IP. E isso é bom para os dois lados, porque você diminui latência, encurta a distância e faz com que o conteúdo chegue melhor para o seu usuário final. Então é aquela ideia de que se eu sou uma instituição e estou comunicando com a outra, os meus clientes conversam com os seus e os seus conversam com os meus. Mas se tiver alguma coisa para a internet, não sai. Esse é o relacionamento de peering. Exatamente isso. Só vai acontecer o que está com o meu do que está com o seu. A gente troca essas informações e o que não está ali, aí sim nós precisamos do trânsito IP para sair pela internet. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que, né, no caso do peering é uma conexão direta, tipo eu com o Google. Mas essa conexão, ela é física? Eu tenho que puxar algum cabo até lá para fazer essa conexão? Ou não? Como que funciona isso daí? Eu comentei isso numa última apresentação que eu fiz na Semana da Infra, falando exatamente sobre isso. Muita gente acha que você só pode chegar no X, por exemplo, com transporte, se você é do interior ou se você é de outro lado. Sim, você precisa ter uma conexão física. Você tem que ter um transporte ou uma fibra própria até algum Pix de algum X. Seja ele o X da sua região. Não só isso. Por exemplo, tem 2 provedores na mesma cidade. Com certeza, o provedor A da cidade, precisa trocar informação com o provedor B da cidade. Se eles estão num POP próximo, eles podem estabelecer uma conexão entre eles, uma fibra entre eles, e fazer um peering entre eles, para que a troca de tráfego seja muito melhor. Pensa que se o cara está a 500, 600 km da capital, onde nós temos o UX, os clientes dele poderiam trocar informações a 1 milissegundo, 2 milissegundos. Mas não, os caras estão vindo para São Paulo, atravessando o transporte, gastando, 12, 15 milissegundos para chegar até aqui. Mas sim, no PTT você precisa ter uma conexão física, estar conectado a um Pix, seja por uma fibra própria ou por um transporte que você pode contratar de algumas operadoras que tem por aí. Mas fora do X, por exemplo, eu também precisaria ter essa conexão física para fazer um peering com outro sistema autônomo? Sim, você precisa. Você precisa ter um cabo que interconecta o seu equipamento, o seu roteador, o seu switch, até o switch do cara que você quer estabelecer peering. Mas não necessariamente é um cabo seu, né? Aquela questão do peering remoto, alguém te levando lá para um X fora do país, longe. Então é uma relação de peering que você está fazendo em cima de uma infraestrutura de terceiros, e alguém está te carregando lá para fora. Um transporte que você pode contratar para qualquer lugar do mundo. Se você quiser fazer peering com um provedor chinês na China, basta você contratar um transporte. É físico, porque tem um cabo que está passando pelo mar, pelo meio submarino, mas é um serviço contratado, não é uma fibra sua que está ali. Então eu posso terceirizar isso daí, né? Não vou precisar ter que comprar o meu cabo para chegar até lá. Você pode terceirizar o serviço da conexão física, sim, você deve fazer isso, inclusive, quando você não consegue chegar, porque peering como eu já disse, é uma parte... A internet só é boa do jeito que é porque existe peering. A internet não seria tão boa se não existisse peering. Um gancho importante de fazer nesse momento, que você está falando bastante de peering, que é importante fazer esse tipo de relacionamento com outros sistemas autônomos, com outras instituições, é falar da ferramenta o PeeringDB. Né, que é o local que você pode postar suas informações de qual data center você está, quais são as políticas de peering, ou seja, se você aceita todo mundo, ou se tem que mandar um e-mail, se é bem restrito, para que os outros façam peering com você e também para você descobrir instituições perto de você que você possa fazer peering também, que é aquela sua ideia que você estava falando, tem alguém aqui na minha cidade, um POP, né, um ponto de presença, eu posso descobrir através dessa ferramenta do PeeringDB quem está perto e vou lá e passo um cabo. E aí eu acabo diminuindo o custo, porque afinal eu deixo de utilizar o meu trânsito e começo a utilizar uma conexão local. É isso, não é? Exatamente. E tem um ponto muito importante que você falou. Falando do PeeringDB, tem um ponto muito importante, que existem empresas, posso citar nomes como Microsoft, Google, que não fazem peering com você se o seu PeeringDB não estiver atualizado.
Então, o PeeringDB, para peering, talvez seja a ferramenta mais importante que a gente tem hoje para fazer esse tipo de conexão com outros provedores. Então, sim, é muito importante. O PeeringDB é essencial. Coraza, voltando aqui, né, para a parte do trânsito IP, a gente fez toda uma análise da internet. Por que é tão importante contratar um trânsito IP? E quando ele se faz necessário? Eu, enquanto provedor. Bom, vamos pegar um exemplo que você é um provedor pequeno que começou sua operação em algum lugar aí do mundo. Comprou seu microtik, viu seu vídeo no YouTube e você quer ir ganhar rios de dinheiro e comprar a Hilux. Branca. A Hilux tem que ser branca porque é da cor do microtik. Tá. Então, você decidiu lá montar o seu provedor. O que você faz? Você compra seu microtik, compra sua LT, passa a sua fibra, faz tudo isso. Mas você precisa de ter a internet. Como que você vai entregar a internet para os seus clientes se você não tem internet? Então, quando você tem já a sua estrutura montada, você precisa decidir qual link você vai contratar, porque você tem que entregar isso ao seu cliente. Então, o que você faz? Você vai lá e busca uma operadora para te vender trânsito IP. Mas existe um ponto que precisa ser bem lembrado. O trânsito IP, ele existe e ele funciona para quando você já é um ASN. Se você é um ASN, você contrata um trânsito IP, que vai dizer, que vai fazer o que a gente comentou no início. Ou seja, você vai poder transitar aí por todas as redes com seus IPs. Se você ainda não tem um ASN, você compra o que a gente chama de link dedicado. O GatoNet. O GatoNet. Você compra o link dedicado. O link dedicado, fisicamente dizendo, o circuito é basicamente o mesmo. O que muda é, no link dedicado, o cara que está te vendendo, ele te dá os IPs dele para você usar na sua infraestrutura. Enquanto o trânsito IP não, ele não te dá a IP deles. Você tem que usar o seu próprio IP para trafegar na internet. Então é aí que o provedor precisa pensar. Eu pensava que ele contratava um plano residencial, botava ali num NAT e compartilhava pra galera, não é isso não? Eu acho que isso acontece muito, não chega até a mim mais. Mas no passado, 15 anos atrás, eu posso dizer seguramente 90% dos provedores, 95% dos provedores começaram assim. Quem é daqui de São Paulo vai lembrar do Speed da Telefônica ou vai lembrar da NET da Claro, que ainda acha que é NET, compravam esses links e colocavam. Isso não é trânsito IP. Isso é um link residencial que você está compartilhando aí e, como eu disse, vários provedores começaram assim. Então eu acho que, sim, o trânsito IP ele é necessário desde quando o provedor começa. Mas aí você escolhe entre o trânsito IP e o link dedicado, mas eu ainda acho que você tem que ter IPs, então contrate o trânsito. Não, mas só contando aí que essa historinha aí de você pegar um plano residencial e compartilhar para os amigos não é uma coisa legal, né? Começou assim no passado, mas hoje em dia o pessoal já espera de começar de uma maneira bem mais estruturada, né? O pessoal fazia isso e depois virava um provedor, mas o que a gente espera, né, é que isso não aconteça mais, né? Como você falou, você como consultor já nem recebe mais esses casos, né? Não chega até mim mais casos que aconteceram. Porque antes o link dedicado, ou o trânsito, ele era extremamente caro. Uhum. Por isso que o pessoal comprava esses links compartilhados. E como você disse, é ilegal isso. Não traz a qualidade que o assinante precisa. Mas hoje não. Hoje o custo diminuiu bastante e dá para você começar. E agora, né? Você falou a importância aí de ter o trânsito, que você tem que começar um provedor corretamente. Como que eu vejo... qual que vai ser o melhor trânsito para mim, né? Você falou que tem várias empresas que fornecem esse serviço. Quais critérios eu tenho que olhar enquanto provedor para escolher? É só o preço? É a base de clientes? O que eu tenho que ver antes de contratar esse trânsito para mim? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente recebe todos os dias. Qual é o melhor trânsito? Por isso que você ganha vários milhões, né? Alguns só. Não estamos com muitos ainda. Essa pergunta é muito difícil. Principalmente para um provedor que está começando... Eu sempre falo assim, pega um cara, uma empresa que você conhece, que você conhece o dono, que você conhece o analista que cuida da rede, ou que você conhece o consultor que cuida da rede. Por quê? Porque você é pequeno, você precisa de um suporte muito rápido, você não pode comprar 2, você tem que ter um só, porque quando você não tem dinheiro ainda para ter 2. Agora, quando a gente fala de um provedor maior, aí a coisa muda completamente de figura. O preço é importante? Claro, principalmente para quem está começando. Mas só o preço é importante? Obviamente não. Porque não adianta você comprar um produto que é muito barato e que simplesmente não atende as expectativas. Fica muito tempo fora.
ou que tem latências que são extremamente altas, não tem peering. Ele simplesmente usa trânsito IP que vai lá para Miami para dar a volta aqui para o Brasil. Isso acontece muito com algumas operadoras. Para um provedor pequeno que está começando, eu recomendo sempre isso. Pega um cara, vê se ele está conectado ao PTT de São Paulo, ou ao PTT de Fortaleza, ou PTT... Eu digo São Paulo, Fortaleza por causa das regiões, mas o que ele esteja mais bem conectado possível. Provedores que tenham CDNs para melhorar a entrega e a experiência do seu usuário. Se você é um cara maior, aí você tem que buscar rotas. O que você quer naquele provedor? Você quer melhores latências? Você quer buscar um conteúdo melhor internacional? Você quer buscar um conteúdo melhor nacional? O que você quer buscar? Mas, de modo geral, eu sempre digo para o pessoal fazer assim. Quando você está olhando um trânsito IP, e aí falando de maneira muito mais técnica, primeiro, avalie todas as communities que ele tem. A parte de community BGP é excelente. Por quê? Através das communities BGP, você consegue fazer engenharia de tráfego para melhorar o desempenho daquele trânsito IP dentro da sua rede, melhorar a qualidade do acesso do seu usuário dentro da sua rede. O preço é importante. Estar conectado aos PTTs é importante. Então, procure sempre o cara que está conectado a algum PTT. Isso é muito importante. Isso melhora muito a experiência de uso do seu cliente. Procure provedores que tenham CDNs. Isso é muito importante também. Não é mandatório, mas é legal se você conseguir ter um conteúdo que está mais próximo de você para trazer uma menor latência. Uma outra coisa, hoje, todo mundo sabe, os ataques DDoS estão estourando aí. Procure um provedor que tenha uma mitigação ou alguma coisa que vai pelo menos te ajudar minimamente quando você sofrer alguma coisa dessa. Então, é muito importante você levar tudo isso em consideração. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, e essa era a palavra que eu queria trazer. Se alguém te oferecer um negócio chamado trânsito IP puro, você corre. Não existe trânsito IP puro. Trânsito IP puro é vendedor que criou um produto na sua cabeça e quer vender para você. Ele disse que o trânsito IP puro não tem CDN e não tem conexão ao IX. Mas eu acabei de dizer que o IX e as CDNs são extremamente importantes para o uso, para a qualidade da internet que ele está vendo. Então, por que não está conectado isso? Ah, porque o PTT caiu ou porque a CDN dá problema. Aí é SLA. Não importa se o cara está conectado ao PTT ou não. Ele pode estar conectado ao PTT e pode dar problema, não tem problema. O que acontece é que ele tem que ter o SLA, ou seja, o PTT deu problema, ele vai escoar esse tráfego por outro trânsito dele. Nesse momento, tudo bem, a latência vai aumentar, alguma coisa vai aumentar, mas é só naquele momento. Então, trânsito IP é uma lenda, não existe. Trânsito IP puro, desculpa, é uma lenda, não existe. Contrate trânsito IP e que tenham interconexões. Faça peering. E aquela questão do IP confinado? Joguei a bomba agora, né? Apesar de não serem coisas legais, importantes, a gente está querendo informar o nosso público, porque vai chegar o vendedor falando, IP puro, vai IP confinado, depois ele fala ali de IP dedicado, compartilhado, e aí ele precisa entender o que está sendo ofertado, né? Você está falando, trânsito IP é importante, mas e as outras coisas que o pessoal fica inventando regras aí, quebrando regras para vender? É isso. O pessoal vende o IP confinado ou eles vendem o que eles chamam de CDN. Isso é completamente legal. Inclusive, as CDNs, quando enviam os servidores, elas proíbem isso por contrato. E eu já vi muita coisa acontecer de CDN perder. O cara perder a CDN por causa disso. Mas tem um ponto que agora eles mudaram esse nome. Os novos, por conta desses problemas que aconteceram, não existe mais o trânsito IP confinado. Eles chamam de peering pago. Alguns provedores chamam de peering pago. Por quê? Os CDNs são os IPs que estão dentro da infraestrutura do provedor, certo? Eu disse há pouco tempo que, quando eu faço o peering, as redes do provedor A se comunicam com o provedor B. As CDNs usam os IPs de um provedor. Então, consequentemente, o conteúdo da CDN desse provedor vem para isso. Basicamente é isso, é você poder comprar o acesso a CDNs, porque eles vendem isso mais barato, porque o conteúdo está local e não precisa atravessar o trânsito IP para pegar. Mas eu também não recomendo comprar isso. Eu recomendo que você compre trânsitos IPs, porque é uma via de duas mãos. Eu acabei de dizer que deixa tudo mais barato você ter um CDN. Se você compra só CDN, você está comprando o que é barato do cara. Se você está comprando o que é barato do cara, o trânsito que ele vai te vender é mais caro.
Tá prejudicando todo o mercado, né? Então, o que você paga mais barato aqui, você paga mais caro aqui. Então, no final, não muda nada. E só complica na hora de você fazer configuração. E fomenta uma coisa que é errada, perpetua essa coisa que é errada, e aí o mercado fica balanceado nessa coisa que é errada e acaba colocando preços mais altos no que não devia, né? E criando coisas que não devia. E as CDNs começam a desconfiar disso e, por isso, passam a entregar menos servidores para provedores, por causa dessas práticas. E outra coisa, uns critérios eu acho que é importante é o IPv6, né? Tem que ver se o trânsito tem IPv6, né? É mandatório. O IPv6 não existe, não tem como a gente pensar numa internet ou num trânsito IP que não tem IPv6. O IPv6, olhando diretamente para quem está nos assistindo agora, o IPv6 ele é super importante. O IPv6 é o cara que vai deixar você comprar a sua Hilux. Quanto mais IPv6 você tem na sua rede, mais dinheiro sobra para você, porque você gasta menos com CGNAT. Às vezes você não tem quantidade de IPv4 suficiente, você vai lá tentar alugar IPv4, você vai comprar fala alugar IPv4, pelo amor de Deus aqui. Que também é outra coisa errada. E aí o que acontece? Você acaba gastando mais dinheiro. Então implante IPv6, use IPv6, teste IPv6, porque você vai gastar menos dinheiro com CGNAT. Quanto mais IPv6, menos CGNAT. Mais dinheiro no seu bolso, mais dinheiro para você comprar a Hilux. Eu tenho uma conta, a gente fez uma conta uma vez, que acho que em 3 anos de CGNAT, de IPv6, você consegue comprar uma Hilux num provedor de 10 mil assinantes. Aí, ó. Pô, tá vendo? são 3 anos. Isso que é propaganda boa pro IPv6. E a gente vendo? dá o curso de E graça. dá o curso de graça aí, ó. Quem quiser dar uma Hilux pro Eduardo, eu aceito também. E faz muito mais de 3 anos É isso que eu ia falar, mas faz a conta aí, né? De quanto tempo que tá no curso e quantas Hilux tem que dar pro Eduardo. Coraza, você comentou aí, né, sobre os critérios como você escolhe ali o seu provedor de trânsito, né, o seu trânsito IP, e você falou da parte de segurança do DDoS ali, né, que é importantíssimo, né, a gente já teve até episódios aqui que a gente trouxe o Ayub para falar sobre DDoS e tal. Só que só o DDoS é importante na parte de segurança do provedor de trânsito ou tem outras coisas que também tem que tomar cuidado? Existem várias coisas que tem que tomar cuidado. Mas a parte de DDoS, eu sempre cito a parte de DDoS agora, por quê? Porque tá muito em alta, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque isso tem afetado muitos provedores. E se você contrata, como eu disse, alguém que entrega para você o mínimo possível de uma segurança, para você é muito bom, porque pelo menos dá tempo de você contratar a sua própria quando você tiver algum episódio desse. Mas uma coisa que eu sempre peço para ver, e eu sou um evangelizador, que o cara esteja no Manners. Não sei se todo mundo conhece o Manners, mas o Manners é um selo que o provedor ganha se ele seguir vários pontos que implementam uma segurança maior. Esse é um ponto importante de você falar com o seu provedor de trânsito. Cara, você tem o selo Manners? Quando o cara se candidata, vamos dizer assim, a receber o selo, ele tem que fazer processos de anti-spoofing, uma porrada de coisa para que ele consiga ser aprovado por isso. Isso quer dizer que ele é um provedor seguro para a internet. Que hoje, por exemplo, falando de DDoS ainda, o spoofing é um dos maiores causadores, maiores culpados, vamos dizer assim, de ataques DDoS. Então, se o seu provedor tem o selo Manners, quer dizer que ele tem um quesito em segurança. Então, eu sempre recomendo que vocês também vejam isso, vejam o selo Manners nesses caras. Eu acho que, puxando o gancho aí do selo Manners, tem também um outro selo novo agora, que é o Kindness, promovido da ICANN, né, que é relacionado ao DNS. Não é a questão aí do trânsito que a gente está falando aqui, mas eu acho que vale a pena a gente puxar esse gancho, que a gente também gostaria de ver mais instituições também ganhando esse selo aqui no Brasil, tá? De como implementar o DNS de maneira correta. Tem um outro que o pessoal usa também, não é um selo, mas é um serviço que o pessoal usa que eu tenho gostado. Inclusive eu estive no LACNIC em Mérida, o pessoal da Team Curry. Eles fazem um trabalho muito legal na parte de segurança e você pode fechar uma sessão BGP com eles para anunciar as IPs de Black Hole. Então eu recomendo que você também peça isso ao seu provedor de trânsito, porque é um projeto muito legal que não tem custo e ajuda muito. Outra coisa que eu acho que é interessante que você comentou é a questão das communities, né? O que a gente pode pensar em utilização de communities na hora que a gente contrata um trânsito? Por que elas são importantes? O que você tem de ganho nisso? No meu caso, no caso da gente, principalmente engenharia de tráfego. Então vamos pensar que você tem 2 trânsitos. E são trânsitos que são completamente diferentes. Ele é muito mais aqui, nacional, etc. É um cara que está muito bem conectado aqui no Brasil. E o outro é um cara muito mais internacional, é um Tier 1, vai lá para Miami, etc. As communities BGP, elas vão permitir, por exemplo, que
o seu tráfego internacional venha apenas ou vá apenas por esse provedor que é internacional. E todo o seu tráfego nacional vá por esse provedor que ele tem mais interconexão nacional, porque você sabe que ele tem uma latência melhor aqui para o Brasil do que o internacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, falando de novo em segurança. Tá, mas aí você tá falando de communities internas, de que você não exporta para um e não exporta para outro. Aí tem as communities dele também, né? Que você pode utilizar. Dos trânsitos. Sim, mas é dos trânsitos mesmo. Por exemplo, existem trânsitos aqui no Brasil, vou citar a Algar, ela tem uma community que fala assim, tudo que você anunciar para mim com essa community, eu não vou exportar para fora do país. Ah, legal. Bem Por exemplo, a Algar é um provedor que tem muito conteúdo da Kamai. Já pensou se aquele conteúdo da Kamai viesse todo pelo trânsito internacional? E a Kamai, apesar de ser meio invisível para alguns, ela tem muito conteúdo aqui. Eu aposto que se você tiver um flow olhando a sua rede, você tem muito tráfego para a Kamai, que não está no X. Está atrás de provedores nacionais que têm boa interconexão. Então, essas communities te permitem isso. Então, aí vamos dizer, por exemplo, em ataques DDoS. A gente sabe que dentro do Brasil vem pouco ataque. Ou não vem, ou vem muito pouco. Então, o que você faz na hora de você usar uma mitigação? Você anuncia para esse provedor nacional, com uma community de só fica aqui no Brasil, e você anuncia os seus prefixos para a sua mitigação, que vai só trazer o tráfego sujo de fora, limpar. Ou seja, você está usando muito menos aquela mitigação, que é muito cara, do que você usaria se você tivesse tudo aqui. E melhorando ainda a experiência de uso da internet sobre ataque DDoS. Um outro ponto importantíssimo, community de Black Hole. E digo para vocês aqui, olhando de novo para os nossos ouvintes. Pessoal, se o seu trânsito IP não te oferece community de Black Hole, você não deve contratar. Muitos provedores atuais querem vender Black Hole como serviço de mitigação DDoS. Serviço de mitigação DDoS não é Black Hole. Black Hole é uma community que todos os provedores deveriam dar. Porque às vezes você está sofrendo ataque num IP só, de jogo. É melhor você anular o tráfego para aquele IP do que você perder a sua rede inteira por causa de um ataque de DDoS. E alguns provedores querem cobrar rios de dinheiro por causa disso. Sempre peçam uma community, por exemplo, porque você seta a community de Black Hole, vai lá, todo o tráfego é barrado para frente, não chega até você e você continua no ar. Ah, mas é um IP de CGNAT que tá com, sei lá, 60 clientes. É melhor você ficar com 60 clientes parados do que você ficar com uma rede de 10 mil clientes parados. Não, eu até lembro que teve uma semana de infraestrutura que teve um movimento de communities Black Hole, né, vindo da comunidade pra gente colocar no X, o pessoal veio de camiseta, tudo. Eu não lembro quem fez isso. Não, eu também não lembro. Eu não lembro quem fez isso. Mas era um pessoal lá que usava camiseta tudo PP, tudo né? P. Bem pequenininha assim, ficava com o umbigo de fora. Bem apertadinha, né? A gente sempre pede community Black Hole justamente por isso, porque é uma ferramenta importante na hora de você se proteger ou proteger a sua rede, para que você não tenha gastado de novo rios de dinheiro com mitigação. Eu acho interessante você ter comentado isso também até do X, né? Porque no X também tem communities, né? Não necessariamente você precisa só usar dos trânsitos, mas você pode usar do X também. Né? E você falou de Black Hole, mas lá também tem as communities, por exemplo, de RTT, de latência, né? De você não exportar para determinada latência por perda de pacotes. Como que você vê isso também? Eu já participava muito do X quando as communities foram lançadas. E era uma feature, vamos dizer assim, que a gente pediu muito para a equipe do X. Porque, eu não quero trocar tráfego com um determinado participante. Eu tinha que abrir um chamado no X. Olha o trabalho. Eu tinha que abrir um chamado no X. O analista do X ia pegar, analisar aquilo e ia colocar um filtro. A community automatizou isso. Então eu já posso, por exemplo, vem ataques pelo X de alguns ASNs. Eu posso simplesmente colocar uma community que eu não quero anunciar para aquele ASN que vem. As communities de RTT, para mim, foi um salto de qualidade dentro do X, porque para que eu vou trocar tráfego em Layer 2 com um cara que está a 180 milissegundos de mim? Ou por que eu vou trocar tráfego com um cara que está perdendo pacote comigo? Não, eu vou por outro lado. Então, eu sou suspeito para dizer, porque todo mundo... Eu falo tão bem do X que o pessoal fala que eu trabalhava no X. Existe essa lenda, que eu trabalhava no X. Nunca trabalhei no X. Eu só sou muito amigo, eu sou muito parceiro de todo mundo. E eu puxo o saco dos caras, assim como eu puxo a orelha. Quem me vê lá na Semana da Infra, vê que eu faço críticas pesadas. E essas críticas, os caras sempre pegam e convertem isso numa coisa boa, como as communities de RTT. 120 milissegundos, 180. Para que eu vou trocar tráfego com esse cara? Aqui, não preciso. Então eu vejo isso com excelentes bons olhos. A gente tá falando, né? Você comentou sobre os critérios de você escolher um trânsito ali confiável, né?
Mas quando eu vou fazer o contrato ali com o trânsito, o que eu tenho que levar? Quais que são as informações que eu tenho que cobrar deles ali? Por exemplo, preço, largura de banda, como que vai ser o suporte, se vai ser 24 horas, o 95 percentil. O que eu tenho que levar já preparado para negociar ali com ele? Vamos lá. O que você disse do burst com 95 percentil é excelente. Para quem não conhece, o burst 95 percentil é mais ou menos assim. Digamos que você contrate um link de 5 GB e a porta que ele te entrega numa porta de 10 GB. E o seu consumo é de 10 GB, mas você tem 2 de 5 GB cada um, porque para você dar os 10 GB que você tem ali. O burst permite que você, se um trânsito seu de 5 GB cair, que você utilize mais do que os 5 GB que você tem contratado. Então, isso é o burst. É você poder usar mais do que a capacidade que você tem contratada. O 95 percentil, ele é um modelo de cobrança. O que é o 95 percentil? Ele vai cobrar durante 95% do tempo. Então, ele tem um gráfico, ele vai pegar todos os picos. Então, ele vai tirar, durante todas as horas do mês, ele vai tirar 5% dos maiores picos. E aí, o próximo da lista, sei lá, 7 GB, é o que ele vai cobrar de você naquele mês. Então você pode ter usado os 10 GB. Isso não quer dizer que você vai pagar os 10. Isso quer dizer que você vai tirar os 5% dos picos e pagar o próximo valor ali. Então, isso é o burst 95 percentil, eu acho muito importante explicar. Mas, rapidinho, isso daí é padrão assim? Normalmente tem nos provedores de trânsito ou é só alguns que trabalham com esse modelo de negócio? Só alguns que trabalham. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo você tem muita infraestrutura. Então aqui em São Paulo é muito comum você ter isso, porque você tem muita fibra. Mas lá para o Nordeste, Ceará, também. É muito comum você ter isso. Mas mais para o interior do país, não. E não são todas as empresas que fazem. Aliás, eu vou dizer que são poucas empresas que fazem. Mas tente isso muito com o seu provedor. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar. Então agora, falando do contrato, mesmo que o seu provedor não tenha a modalidade 95 percentil, tenta deixar no contrato que você pode usar mais, mesmo que pedindo para eles liberar o limite de banda que foi estabelecido ali, quando você precisar. Então, não quando você quiser, mas sim quando você precisar. Na hora de você contratar um trânsito IP, é a hora que ele vai dar tudo o que você quiser, porque ele quer vender para você. Então, peça as communities que eu acabei de comentar. Peça o mínimo de proteção DDoS que eu acabei de contratar, que eu acabei de dizer. E deixe isso em contrato. Muita gente me questiona sobre o tempo. Cara, é bom eu fazer um contrato de 36 meses? Na minha opinião, não. Não adianta você ficar 36 meses preso a um fornecedor de trânsito IP. 36 meses é um tempo absurdo, é uma eternidade. Muita coisa muda em 36 meses. O preço diminui, as coisas mudam, o trânsito muda. Então, não fique 36 meses. Faça de 12 meses no máximo. Porque senão, se você sair com menos disso, você paga uma multa que é geralmente 50% das parcelas que ainda vão vencer. Isso é um absurdo, é muita coisa. Então, primeiro, contrato sempre de 12 meses. As communities que você contratou com o cara, coloque em contrato. Muitas vezes, e eu já participei de negociação assim, que eu contratei um trânsito, mas não porque eu queria aquele trânsito, porque eu queria ter acesso às redes que aquele trânsito, do trânsito daquele trânsito. Então, eu contratei o provedor A que tinha um Tier 1. E eu queria ter acesso às Tier 1. Então, eu coloquei no contrato que se por algum acaso ele cancelasse o contrato com aquela Tier 1, o meu contrato estava absolutamente invalidado e eu podia cancelar a qualquer momento, sem multa. Então, na hora de você fazer a contratação, coloque tudo no contrato. De novo, communities, DDoS, SLA. Não contrate trânsito com menos de 99,5% de SLA. Suporte 24/7. Sempre faça suporte 24/7. Porque a sua operação é 24/7. Você já pensou se o seu link para às 3 horas da manhã? Num sábado. E aí? O usuário não permite que a internet fique fora às 3 da manhã, a não ser que você mandou um comunicado uma semana atrás dizendo que você ia fazer uma manutenção. E ainda assim você recebe reclamação. Então, o suporte tem que ser 24/7. E outra coisa que é muito importante que poucos provedores entregam, escalation list. Quem que eu vou abrir chamado primeiro? Para esse cara. Quem que eu vou abrir chamado por segundo? Se esse primeiro não me atender, para esse cara. E o terceiro, quem que é? É esse cara. Escalation list é importante. Peça isso no contrato, como um anexo daquele contrato. Você tem que ter isso. Muita gente também gosta de, falando ainda de suporte, de falar pelo WhatsApp. O WhatsApp agora é mais, mas
não é auditável. Tenha número de ticket na mão do problema que você teve, do problema de latência, do problema de perda de pacote que você teve. Documenta isso muito bem. Manda a print. Porque se esse trânsito, mesmo contrato 12 meses, contratou 1 mês, bonitinho. 2 meses, bonitinho. 3º mês começa a ter problema, você consegue contratar porque o serviço não estava de acordo. E essa é uma cláusula que tem que ter. Se o serviço não estiver de acordo com o contratado, é importante. E aí, um último ponto, ainda sobre o contrato. Antes de contratar, várias empresas oferecem o que a gente chama de trial. O que é o trial? É você poder testar o trânsito IP. Algumas empresas dão 7 dias de trial e tem algumas empresas que fazem assim. O seu contrato ele é de 13 meses. Só que durante os primeiros 30 dias, você pode cancelar sem multa, desde que você pague pelo mês que você usou. E eu acho que essa é a opção é a melhor opção, porque 30 dias com aquele trânsito dentro da sua rede, dentro do que a gente chama de blend de trânsitos, porque você não tem só um trânsito, você tem que entender como aquele trânsito vai conviver com os outros trânsitos. 30 dias, mesmo que você pague por isso, é a melhor opção, porque 30 dias é tempo suficiente para você testar aquilo dentro da sua rede, testar os chamados, o que melhorou e o que piorou. Perfeito. Teve mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que também vale a pena mencionar, é a questão do IRR. Porque também, se você pede que utilize o IRR, você pode começar também a ser um provedor de trânsito, quando você começa a crescer, você começa a ganhar novos prefixos passando pela sua rede, e você não precisa ficar abrindo chamado lá para ele mudar o filtro, né? Você pega lá para o IRR, muda ali a questão de configuração de AS7 lá, tudo, e já muda os filtros ali na sua operadora. Acho que isso também é importante, talvez à medida que você for crescendo, né, já que você está falando de contrato, acho que é legal de comentar também, né? Sim, mas isso é obscuro também, porque, por exemplo, vamos pegar Tier 1, por exemplo, que são os maiores. Nem todos fazem liberação de prefixo por IRR, o que é muito ruim. Se você é um provedor de trânsito, se você vende trânsito, se você não tiver IRR, se o seu provedor não tiver IRR, é um problema para você. Você vai ter que mandar chamado para liberação de prefixos a todo momento. Então, a gente tem trabalhado em automações para fazer isso, mas o IRR realmente é super importante para que você não tenha que ficar abrindo chamado e ter erro de configuração humana. Já peguei caso, por exemplo, do cara liberar, mas na hora de liberar, liberou só um /24 do cara que tinha um /21. Ou seja, só passava um bloco por aquele trânsito. E lembrando que o IRR também tá lá no Manners, né? Que você comentou. Ah, verdade. É uma parte importante na parte de validação global lá, né? Do RPKI também, de utilização do RPKI. O RPKI é outro ponto que todos os provedores têm que ter. É claro que não está só relacionado ao seu provedor de trânsito, mas ao seu próprio provedor. Você falou do IRR. É bom lembrar que muita gente fala, nossa, mas eu tenho que pagar IRR $600. Não, nós temos o bgp.net.br, que é um projeto nacional que consegue avaliar, você consegue cadastrar, vamos dizer assim, todos os blocos e ASNs que foram distribuídos aqui pelo... Lembrando que a gente fez o tutorial aí na semana de capacitação, a gente falou sobre o TC-IRR, mostrou como configura, então, se você não sabe como fazer, já vai fazer o nosso jabá aqui. E acho que também é importante, Corazza, de mencionar que tem que ter IPv6 ali no contrato, porque senão o cara não coloca. Depois você fica lá só com o IPv4 e fala assim, mas tô te dando internet. E não tem IPv6, né? Se ele tá te dando internet e não tem IPv6, ele não tá te dando internet. Mas aí a justificativa... Né? É claro que isso é muito importante. E uma outra coisa importante de você perguntar. A política de roteamento do provedor que você está contratando trânsito é a mesma de IPv4 para IPv6? Eu conheço provedores que tratam IPv4 diferente de IPv6. Eu já tive problemas com grandes operadoras de o IPv4 eu ter 20 milissegundos. O IPv6 eu ter 200 milissegundos. Do mesmo ponto de partida para o mesmo ponto final. Então, o que eles fizeram com o IPv6? Eu desconfio que é a questão da cadeia de trânsito. Eles devem ter contratado um trânsito que só tinha IPv4 e um outro trânsito com IPv6, que é um caminho maior. Mas posso estar enganado, né? Não é. Eu fiz um troubleshooting muito grande em cima disso. Eu perdi 2 dias em cima disso. E eu fiz quase que um dossiê dizendo pros caras assim, olha aqui, vocês estão errados. É uma operadora muito grande aqui do país. E, cara, o IPv6, ele saía daqui, ele ia para Miami, de Miami ele ia para Europa e voltava para o Brasil para ir para o cara que eu queria. Eu não conseguia entender o motivo disso olhando. Aí eu fiz uma análise muito aprofundada e provei para eles, cara, vocês estão usando o anúncio que eu repasso, vocês estão fazendo diferente. Por quê? Por que o anúncio do IPv6 é diferente? Aí eles deram uma desculpa muito esfarrapada, que era a política de roteamento deles, que a gente tinha que aceitar.
Então muita gente fala assim, mas eu tirei o IPv6 porque o IPv6 tem uma latência muito alta. O IPv6 em si, ele não tem latência alta. Não muda nada. A diferença é a política de roteamento. Então sempre exijam que a política de roteamento em IPv6 seja a mesma política de roteamento para IPv4. Não pode mudar. Porque senão você vai ter problema com o IPv6 e a culpa vai ser do IPv6. Quando não é. O IPv6 só veio para melhorar. O IPv6 só veio para acabar com os problemas, na verdade. E não para criar mais. Bom, a gente está falando muito da questão do contrato, vamos falar um pouco da implementação, né? Da nossa parte, porque você está se tornando ali um provedor, um sistema autônomo, está contratando trânsito. Muda muito a sua vida você contratar um trânsito na parte de configuração, na parte técnica? Muda um pouco. E quanto maior você fica, mais complexo vai ficando. Então, quando você tem um link dedicado que você pega o IP, você coloca o IP lá na porta, faz o NAT e acabou, tá tudo certo. NAT é só de IPv4, né? Coloca o IPv6 também, óbvio, né? óbvio. Um outro ponto que é importante, que eu não citei. Mesmo quando você é um provedor que está comprando um link dedicado e você recebe IPv4, exige IPv6 do cara que você está contratando trânsito. E implanta IPv6 mesmo que dele na sua rede. Porque isso vai melhorar para você também. É sempre importante ter IPv6. Mas, voltando ao que você comentou, muda. Você precisa usar agora o protocolo BGP. Porque o protocolo BGP, ele é o protocolo que suporta a internet inteira. Então, você precisa estabelecer uma sessão BGP entre você e o seu upstream, que a gente chama. E com isso, nessa sessão BGP, você vai anunciar os seus prefixos para esse cara. E esse cara vai anunciar eles para frente, que vai anunciar para frente, e vai anunciando de peering em peering, de trânsito em trânsito, até fazer com que todo mundo enxergue a sua rede. E muita gente pergunta assim, cara, mas esse IP tem que passar muito tempo assim. Quer dizer, então, que demora muito? A propagação demora 72 horas? Não. Quem demora 72 horas não é a propagação. É os caras da sua operadora para liberar isso. Mas a propagação, no momento que você anuncia, ela é instantânea. Se você anunciou um prefixo BGP aqui no Brasil, em 2 segundos ele já está sendo visível lá da China. Os roteadores têm essa capacidade de computação de rota muito eficiente, muito rápida, e por isso que você vê. Então, você tem um trânsito. Então, você fecha sessão BGP com apenas um trânsito. Ficou maior, contratei mais um trânsito. Então, agora você não tem mais uma, que na verdade não são uma, são duas, né? Uma para IPv4 e outra para IPv6. Então, agora você tem 4. Uma para cada provedor em IPv4 e uma para cada provedor em IPv6. Aí você vendeu o trânsito IP para um cliente, mais 2 sessões BGP. Então, a complexidade vai aumentando. E aí você vai começar a usar as communities, você vai começar a usar o que você pode usar para melhorar isso dentro da sua rede, para fazer a experiência de uso ficar melhor para o usuário final. A gente falou sobre o trânsito IP, a gente sabe que ele existe desde que a internet é a internet, né? Quais são os desafios e tendências futuras relacionadas aí ao mercado de trânsito IP? Qual que é a sua visão do futuro desse mercado? Olhando da ótica de quem é um provedor de trânsito IP, do cara que vende trânsito IP, eu acho que o desafio para ele é estar mais próximo do conteúdo. Então, você tem que buscar interconexões, buscar peerings, onde você traga uma latência menor para o seu usuário. Então, você é um provedor que está na Bahia. Ou vamos pegar um outro caso. Você é um provedor que está em Manaus, que é uma cidade que agora tem bastante infraestrutura, mas não tinha tanta. Então, você se conectar, por exemplo, a mais PTTs possíveis, você buscar fazer mais peering, e você estar mais próximo desse conteúdo para trazer uma latência melhor para o seu usuário. Então, eu acho que essa é a tendência para quem vende trânsito IP. E entregar facilidades. Porque o valor é importante, o SLA é importante, mas você tem que entregar facilidades para o seu cliente. Por exemplo, tem provedores IPs que não entregam, provedores de trânsito que não entregam no Inglés, não tem um simples no Inglés. Então, essa facilidade é boa para o usuário final, o seu cliente de trânsito, né? Essa facilidade é excelente, você tem que ter isso. Então, agora você tem que entregar facilidades. E aí tem um ponto. Não adianta você ter uma rede, você ter uma estrutura, não adianta você querer só vender trânsito IP. Porque como o conteúdo vai estar cada vez mais próximo, é ideal que você venda transporte, para que você vende transporte para o cara que você vende trânsito, para que o cara também possa ter acesso a isso. Então, talvez o consumo de trânsito IP diminua para aumentar o consumo do peering. Você vê o IX São Paulo, por exemplo, o IX Fortaleza, Rio, são IX que não param de crescer.
Eu lembro quando o IX ainda era um /23. Nós estamos no /20. Então, assim, é muita gente conectada num ambiente só para trocar tráfego. Então, o conteúdo de trânsito IP, pelo menos aqui no Brasil, ele está diminuindo. Fora isso é um pouco diferente. A gente atua em outros países e eu vou dizer, por exemplo, vou citar, por exemplo, o caso do Chile. E lá esse é o desafio lá. Para a gente que trabalha lá com consultoria para um grande operador do Chile, esse é o desafio lá. Aqui no Brasil você compra o trânsito IP. No Chile não. No Chile você compra 2 trânsitos IPs ou 3 trânsitos IPs. O mesmo operador, o mesmo upstream, ele te fornece um trânsito IP que é só nacional. Então você tem uma seção BGP, IPv4 e IPv6 só para nacional. E ele vende um trânsito que é internacional, que é uma outra seção BGP que geralmente está conectado ao Brasil e aos Estados Unidos. E tem ainda uma outra vertente disso, que ele pode te vender um trânsito IP internacional para os Estados Unidos e um trânsito IP internacional para o Brasil. Porque o Chile, eu vou dizer seguramente que quando a gente fala de internacional, 40% do tráfego que o Chile consome está aqui no Brasil e sai do X de São Paulo. O desafio lá, por exemplo, e isso que eu digo que é cultural às vezes. Então, o desafio lá, por exemplo, é parar com isso. Vender só trânsito IP mesmo, porque isso acaba só complicando para todo mundo que está lá. Mas rapidinho, eu sei que a gente está apertadinho, mas curioso esse caso, eu não conhecia. Mas, por exemplo, se eu contrato só o trânsito nacional, só tem acesso ao que está lá no Chile? Assim como eu disse antes, da Algar que oferece as communities, lá isso é padrão. Lá isso é padrão. Você oferece uma seção BGP que tem somente as rotas que são originadas dentro do Chile. Lá eles também têm um IX, que lá chama de PIT, ponto de intercâmbio de tráfego. E a maioria das rotas nacionais, vamos dizer assim, estão ali. É claro que no Brasil você pega o full routing do Brasil, em Miami você pega o full routing dos Estados Unidos. E aí a gente tem que dar communities para que os downstreams consigam fazer essa manipulação de tráfego para onde eles queiram. E, de novo, é cultural. Porque se você vai para a Argentina, onde a gente atua, não tem isso. Vai para a Colômbia, onde a gente atua, não tem isso. Então, um provedor lá no Chile, ele necessariamente vai ter que ter esses 2 trânsitos, né? Acessar a internet. Ele tem geralmente 2 seções BGPs que podem ser com o mesmo trânsito. Sim, mas aí ele vai ter que ter 2 BGPs separados, o nacional e internacional. Isso. Ele recebe coisa de 15 a 20 mil rotas, que é só o conteúdo que está ali no Chile, e outro é o que ele tem total ali. E por quê? Porque esse conteúdo está no Chile, eles não querem pagar, porque eles acham que é mais barato. É custo. Eles querem pagar pouquinho, e no internacional aí eles pagam um custo maior. Bom, muito obrigado aí, Corazza. A gente já chegou no final da nossa entrevista. Você gostaria de deixar algum comentário? De novo, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Agradecer ao Nick por ter esse trabalho maravilhoso, por me convidar para vir aqui. E dizer a vocês que contratem certo. Pensem bem antes de contratar. Pode me procurar nas redes sociais, no LinkedIn por Júnior Corazza. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Pode chegar até mim e perguntar, cara, eu tô querendo contratar isso, o cara quer me entregar isso. Eu tô aqui sempre para ajudar. Gosto muito de ajudar. Então, se você me vê em algum grupo, alguma coisa, pode perguntar que eu vou estar muito solícito a ajudar vocês. Ajudar cobrando eu também gosto. Olha só. Tá vendo? Ó, Eduardo, cara. Essa ajuda é de graça. Eu não vou cobrar nada por isso. Eu vou falar com vocês, pode até me ligar. Só não pode mandar áudio no WhatsApp. Áudio no WhatsApp eu não aceito. Tá bom. Mandar um podcast lá, né? 10 minutos de áudio. Já fica aí o nosso agradecimento e talvez um convite futuro para a gente falar também dessas redes internacionais que você está trazendo aqui, que você tem essa experiência. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Corazza. Muito legal aí as coisas que você trouxe e até uma próxima oportunidade. Bom, a conversa estava muito boa, mas vamos para os avisos finais. Estamos com as inscrições abertas para a 3ª turma do ano do nosso curso BCOP presencial, que vai acontecer de 14 a 18 de agosto de 2023 em Cuiabá, Mato Grosso. E as inscrições seguem abertas até o dia 23 de julho. Daqui a pouquinho, em agosto, teremos a live Intra-Rede, ferramentas de segurança que um administrador de redes deveria conhecer. Ela acontecerá no dia 9 de agosto de 2023, às 10 horas, horário de Brasília. Anote aí na sua agenda e se inscreva para acompanhar a transmissão ao vivo. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. Ou agora você também pode mandar diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Disponível somente no Spotify.
Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos para se inscreverem em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Você nos encontra no Twitter como @comuniquebr e no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos o @nickbr. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais, pessoal! Essa é uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.